Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aí mais um programa EBD na TV. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que fala para nós sobre a inversão dos valores. Nós estamos nesse trimestre estudando aí sobre as doenças do nosso século, as curas que a Bíblia oferece. E nós estamos aí nesse trimestre estudando a revista, onde o professor Wagner dos Santos Gabi escreveu e o consultor doutrinário e teológico da CPAD, o pastor Antônio Gilberto. Estamos já chegando no final do terceiro trimestre de 2008. Nós estaremos vendo então nessa lição sobre os valores. Mas que valores? Os valores morais, os valores cristãos, não apenas os valores morais, porque aí há muita diferença entre os valores morais os do mundo e os valores morais cristãos. Então nós vamos ver aí essa diferença e nós vamos ver que está havendo aí uma inversão de valores. O que a Bíblia ensina? Qual o valor moral que a Bíblia ensina? E qual o valor moral do que o mundo ensina, do que o mundo vive? O que está havendo? Então nós vamos, através da mídia, através de revistas, jornais, através do conhecimento empírico, nós vamos ver aí o que nós estamos vendo na sociedade contemporânea, nessa sociedade pós-moderna que nós temos vivido, o que tem ocorrido. Vamos comparar com a Bíblia, o que é certo para essa sociedade e o que é certo para a Bíblia. Então nós podemos aí, como maior exemplo, pegarmos aí o Sermão do Monte, onde Jesus ensina quais são os valores morais cristãos na realidade, o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte nós encontramos as regras básicas do Reino de Deus trazidas por Jesus Cristo. Então qual é a palavra maior? Qual o juiz? Qual a constituição maior? Então sempre nós vamos ver, é a Bíblia, é a constituição das constituições. E Jesus é o juiz dos juízes, juiz supremo sobre todos e sobre todas as coisas. Então o que Jesus falou, não existe mais ninguém que é sobre Jesus. Não existe nenhum filósofo, nenhum jurista, não existe ninguém superior a Jesus Cristo. E nós vamos ver o que Jesus falou, o que é certo e o que é errado. Nós vamos ver nessa lição. Nós encontramos aí Jesus trazendo as regras básicas do cristianismo no Sermão do Monte. Então a ética do Sermão do Monte e das demais partes do Evangelho são tão elevadas que nem mesmo a maioria dos cristãos a tem levado à prática. Então são coisas que só através do Espírito Santo, só através do novo nascimento é que o crente poderá então seguir e obedecer essas regras, essas éticas que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então somente pela misericórdia de Deus é que nós estamos aqui, porque nós não conseguimos, através do esforço humano apenas, nos enquadrar nessas normas, nessas regras, nesses bons costumes, nesses valores morais que são exatos e não relativos que Jesus trouxe. Então nós podemos ver como exemplo, a justiça do cristão deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus 5:20. Então o que eram aí esses valores, essa justiça dos escribas e fariseus? Veja bem,
a maneira deles se vestirem, deles se comportarem diante da sociedade, né? Nos jejuns, nas orações, no estudo da palavra de Deus, na exigência que eles faziam ao povo. E você vai ver quão difícil é seguir isso. E Jesus disse que nós devemos exceder, ir além do que eles iam. Então você estude um pouco, você vai ver aí qual era a justiça dos escribas e fariseus. Vejam lá o ponto que eles chegavam, o excesso até para muita gente. E Jesus disse que vocês devem exceder a justiça deles. Então veja bem, é importantíssimo que nós possamos nos enquadrar dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. E para isso nós necessitamos, e muito, da ajuda do Espírito Santo. Quem somente olhar para uma mulher pensando em adulterar com ela, já adulterou, né? Veja Mateus 5,28. Então, para a sociedade, para aí a moral do mundo hoje, é até bonito. Muitas pessoas estão aí se separando, a família está cada vez menos valorizada, né? Já tem aí casamento de homem com homem, mulher com mulher, já tem gente se vivendo junto aí de todo jeito, né? Adultérios e mais adultérios, ensinados aí pela mídia, divulgados pela mídia, incentivados por essa mídia. E Jesus ensinou que só de olhar com a intenção de adulterar, já adulterou, já é pecado. Mesmo sem fazer o ato sexual fora do casamento, já é um adultério, só de a pessoa olhar, desejar fazer aquilo. Imagina aí o tanto de gente com filmes pornográficos, pornografia na internet, as novelas, né? Quanta gente estão aí desejando, olhando e desejando adulterar. Já estão pecando, é um pecado de adultério. Então só é permitido o divórcio se o cônjuge então praticar infidelidade. Outro motivo não tem respaldo nas normas de Cristo. Mateus 5,32, 19, 9. Veja bem que para o mundo aí, qualquer coisinha divorcia aí, desquita, separa, tal, casa de novo, né? Qualquer coisinha. Então, na palavra de Deus, nós vamos ver que só existe um escape aí, onde é um escape ainda não muito incentivado, né? Pelo contrário, Jesus ensinou que nós devemos perdoar até os nossos inimigos. Imagine o cônjuge. Então, para o mundo, separa, coisa normal, casa, descasa, né? Mas para Deus, não existe como separar, como dissolver, como acabar um casamento. E o único escape que se acha aí para alguns, que é se o cônjuge adulterar, então esse que sofreu, esse que não fez nada, que não adulterou, tem o direito de se separar. Já o outro, se ele se juntar com outra pessoa, ou casar com outra pessoa, ele está em adultério e a outra pessoa está em adultério também. Então é assim no reino de Deus. O falar deve ser sim, sim, não, não, porque disso passa de procedência maligna. Então veja bem, o falar, que muitas vezes falamos e falamos e falamos sem pensar no que estamos falando. E Jesus aconselha que deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, fale somente a verdade e fale somente o que é para falar. Não fale além do que deve, né? E não fale mentira. Fale somente a verdade. Não fale engano. Fale somente a verdade. Nós estamos passando por época que as pessoas que falam mentira, que falam engano, que andam prometendo coisas e não cumprem, pessoas que ficam mentindo para ter aí vantagens, né?
que são aí as pessoas que no mundo se dizem felizes, alegres, bem-aventuradas, que se dão bem, né? Todo mundo quer se dar bem hoje, passar até por cima dos outros para se dar bem. Mas Jesus ensinou que deve ser sim, sim, não, não. Só coisas, só verdade, e ir até somente onde é necessário, dentro da palavra e da vontade de Deus. O certo é amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam. Mateus 5,44.